se isso ficar bonito, a chance de você tomar stop diminui consideravelmente. E isso é testado e validado em base estatística, tá? Eu tenho estatística em cima disso. Então, fica comigo até o final. Antes de mais nada, já deixa o joinha, clica aí embaixo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram se você quer continuar acompanhando mais sobre o mercado financeiro, né, um pouco mais sobre o meu dia a dia, minhas operações, @ShotScalperTrades. Vamos lá, eu vou ensinar isso em cima do dia de hoje para vocês, tá? O dia de hoje foi um dia assim, meio fraco, tá? Tanto o dólar como o índice, dia 12 de maio, tá? O mercado ele abre em um movimento de alta, né? Logo depois ele inicia um movimento de correção, rompe tudo e vem buscar essa região de mínimo. Quando eu estou afim de fazer um trade e o contexto está favorável, por exemplo, eu tenho uma tendência de alta ali bem definida, eu tenho regiões que amparem o trade, eu analiso um detalhe. Que detalhe que é esse? São os gatilhos. O que são gatilhos? Galera, desculpem eu falar um pouco mais baixo porque minha voz está bem ruim, tá? Garganta tá doendo. Gatilhos são candles que mostram briga, que mostram disputa de preço, né? Ou seja, muitas vezes o mercado ele vai chegar em uma determinada região e ele vai simplesmente romper ela, né? Ele não vai segurar. E a gente não consegue saber, por exemplo, se ele vai segurar nessa, se ele vai segurar nessa. Inclusive essas regiões que vocês estão vendo aqui são regiões do dia de hoje, tá? Então, assim, por que que eu não entro no teste? Por exemplo, bateu aqui, eu vou vender. Se o mercado encostar aqui, eu vendo. Porque eu não sei se ele vai bater aqui rompendo. Ou então nessa região aqui, eu não sei se ele vai bater rompendo. Lógico que tem que estar de acordo com o contexto também. Por exemplo, se o preço está subindo, você não pode sair procurando venda, mesmo que o mercado às vezes deixe gatilho. Por quê? Porque você está fora do contexto, né? O contexto ele é altista, então eu devo procurar por compra. E aí o lance do gatilho entra no sentido de que quando o mercado ele chega na região, ele para de romper aquela determinada região. E quando ele para de romper, normalmente ele começa a deixar muito pavio, que significa briga. Então é isso que eu procuro, os gatilhos, os candles de disputa, tá? E a gente consegue se aprofundar um pouco mais, né, nessa questão de gatilho. Por exemplo, você tem vários tipos de gatilho. Você vai ter, por exemplo, aquele gatilho onde você tem ali um corpo, né? E um pavio inferior bem grande. Por exemplo, assim, ó, ele tem um pavio inferior grande. Às vezes você vai ter um candle gatilho que ele fecha mais ou menos assim, ó. Ele tem pavio para os dois lados. Às vezes você vai ter um candle gatilho que ele é mais ou menos assim, ó. Ele tem mais pavio superior. E aí a gente consegue entender um pouco o que que esse gatilho quer me mostrar. Por exemplo, se eu tenho um gatilho que eu tenho mais pavio superior, eu tenho mais pressão vendedora. Se eu tenho um gatilho que eu tenho mais pavio inferior, eu tenho mais pressão compradora. Se eu tenho um pavio para cima e para baixo, mais ou menos do mesmo tamanho, então tem ali uma equivalência de força. O mercado está bem brigado, ele está disputando. E aí o que que acontece? Quando o mercado ele chega numa região e ele começa a deixar gatilho, eu começo a avaliar que tipo de gatilho é. Então, por exemplo, hoje rolou uma oportunidade de trade, eu vou mostrar para vocês o porquê eu não quis entrar nela, porque esse tipo de formação ali é uma formação perigosa e acaba dando mais stop do que o normal. Então, vamos lá. Se o preço está no movimento de alta, ele começa a fazer um pullback. Se eu vejo que nesse pullback eu estou tendo mais candles com pavio superior, eu estou tendo uma reação vendedora maior, normalmente eu opto por evitar esse tipo de trade. Por quê? Porque eu estou em uma zona de suporte, eu tenho contexto favorável e na hora que era para os compradores se mostrarem presentes, eu vejo mais vendedor, eu vejo pavio superior. E é aqui que mora o pulo do gato. É onde muitas pessoas acabam tomando stop. Se você quer assumir um trade, por exemplo, de compra, quanto mais pavio inferior tiver, melhor. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Por quê? Porque às vezes o mercado ele vai fazer um tipo de correção ali, ele vai deixar gatilhos feios, né? Eu costumo chamar esses candles de gatilhos feios, são candles que mostram muito pavio superior, e o mercado vai se desenvolver. Mas em uma base estatística que eu tenho dentro do meu operacional, candles feios, né? Ou seja, eu quero comprar candle com muito pavio superior, torna a entrada mais perigosa. Aí às vezes você fala, pô, Arthur, mas eu tenho dificuldade de identificar isso na prática. Depois que passou é muito fácil. Galera, tem minha sala ao vivo, o link tá aí na descrição. Você vai acompanhar o mercado diariamente comigo, você vai ver eu fazendo essas explicações aqui em tempo real enquanto o mercado se movimenta, tá? Então, em um cenário
de alta, se eu tenho muito pavio superior, a qualidade dos gatilhos sendo ruim, isso deixa o trade mais perigoso. Nós tivemos uma leitura que mostra isso na prática no dia de hoje. Que leitura foi essa? Se a gente observar aqui, o dólar subiu, depois o dólar caiu e veio buscar a região de mínima. No que ele vem buscar aqui, ó, região de mínima, a gente começa a ver o quê, ó? O preço começa a brigar, ó, começa a mostrar gatilho. Mas dá uma olhada nesse candle aqui, ó, o candle 15, né, que é de fato o candle que poderia dar leitura de compra ali. Eu sempre aguardo confirmações, eu nunca vou entrando assim de supetão. O que que esse candle mostra? Muito pavio superior, galera. Sem falar que se faz uma compra ali, ó, na ruptura com stop técnico aqui, ó, 13 pontos mais 3 daria 16 pontos de risco. Aí a gente projeta isso uma vez o risco, pô, até a máxima, que o alvo técnico, galera, de uma consolidação, se ele segura no fundo, o objetivo é ele buscar o topo. Só que, tem espaço, Arthur, beleza, mas vamos lá. Eu tenho um gatilho com muita pressão vendedora. Eu não gosto de utilizar esse tipo de gatilho aqui, por exemplo, em um cenário de compra, onde eu estou buscando por alta. Eu não gosto de assumir em candles que tenha muito pavio superior. Além disso, nós ainda tínhamos duas regiões aqui, ó. Vocês conseguem observar essa região, que é a região do bola, né, o 570, e essa região mais embaixo, que é a região da máxima do dia anterior. Então vamos lá, eu tinha gatilho ruim, eu tinha 2 pontos de parada e eu tinha um stop caro. Eu não assumo. Esse tipo de trade aqui, estatisticamente falando, acaba dando muito mais stop. E aí que entra o lance que eu falei para vocês. Se isso aqui, ó, se os gatilhos ficar bonito, a chance de você ter um trade ali que vai se frustrar acaba sendo menor, bem menor. Só que eu sempre falo a realidade, né, do mercado, galera. O mercado financeiro, infelizmente, não é uma receita de bolo, né? Onde a gente vai fazer isso exatamente. Vai ter dias, o que que é uma base estatística? O que que é uma média? Vamos lá, média. O que que significa média? Média significa um valor que fica ali no meio. Você vai ter valores mais altos, valores mais baixos, mais altos, mais baixos, e aí chega num denominador ali mediano. Então, é lógico que existem dias que mesmo com um gatilho bonito, tipo, eu quero comprar, eu tô vendo candles com bastante pavio inferior. Mesmo com candles bonitos, o mercado não vai respeitar, certo? E às vezes vai ter dias que, com candles feios, com gatilhos feios, o mercado vai desenvolver o movimento. Mas eu estou falando para vocês aqui estatisticamente, dentro daquilo que eu já montei base estatística dentro da minha metodologia, né? O gatilho feio ele se torna muito mais perigoso e a chance de você tomar stop aumenta significativamente. Então vamos lá, se você está trabalhando a favor do contexto, você tem o contexto bem claro, você tem boas regiões ali. Se o mercado começar a mostrar, por exemplo, eu quero fazer uma compra, candle com muito pavio superior, toma cuidado. Mas também não vai cometer o erro que a maioria das pessoas comete, que ele está mostrando pavio superior, então é venda. Não faz isso. Quem que manda? É o contexto. Pô, o mercado está numa região de mínima, está numa consolidação. Só porque ele está deixando que andou com um pavio superior, você vai vender? Não, aí também não. Mas você pode evitar aquele tipo de trade. Eu não vou vender, mas também eu não vou comprar. Tá em uma região de fundo, mas o gatilho não ficou bom, então eu fico de fora. É isso que eu faço e que muitas vezes faz eu pegar trades interessantes, trades que se desenvolvem mais ao meu favor, tá? Então é um insightzinho que parece simples, mas na prática faz uma puta diferença. Testem aí e depois deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, deixa o like e me acompanha aqui no YouTube também. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!